Judas são os que têm discurso de piedade, mas o coração é invejoso. Isso é Judas. Ai, fulano se vendeu, se perdeu, eu não me venderia. Ninguém quer te comprar. Aí os políticos lá de Brasília roubando milhões, bando de ladrão. Você roubou a caneta da empresa. A diferença é só oportunidade. Inclusive eu vi gente tirando a caneta e escondendo agora, que eu estava na mão. Ah, botou na bolsa? Devolve amanhã, é isso aí. É Deus falando, assim diz o Senhor, essa bique não é tua. Que profecia mais ruim, né? Quem está entendendo? Judas sabe criticar a oferta do outro, mas não ajuda ninguém. Judas critica dízimo, mas não ajuda o vizinho. Judas fala, a igreja rouba, a igreja, o pastor é ladrão. Judas tem essa linguagem assim, deveria ajudar os pobres, mas ele mesmo não dá 1 quilo de alimento para ninguém. Porque Judas é assim, tem um discurso de piedade, mas a prática não é. Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Abra comigo o Evangelho de Jesus que escreveu João. Evangelho de João. Tem as cartas de João, mas é o Evangelho de Jesus. Capítulo 12, versículo 1. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus vai falar com você. Eu sei que você não gosta disso, mas não interessa, estou mandando, fala. Eu quando eu estou aí eu não gosto, mas eu estou aqui, eu posso falar. João capítulo 12, versículo 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe uma homenagem, um jantar em homenagem. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra, um vaso de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, e ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa encheu-se da fragrância daquele bálsamo. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, comentou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Mas Jesus respondeu: deixa em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela fez isso. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim, vós nem sempre tereis. Por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava lá, veio, não somente por causa de Jesus, mas também por causa de Lázaro, para vê-lo, a quem Jesus ressuscitara dos mortos. Mas os chefes dos sacerdotes religiosos tramaram para matar Lázaro também, pois por causa de Lázaro, muitos estavam se afastando do judaísmo e crendo em Jesus. Amém, até aqui tá bom. Espírito Santo de Deus, eu coloco nas tuas mãos meus 5 pães e 2 peixes, para que o Senhor multiplique, a gente possa se alimentar, e não só se alimentar, mas levar para casa 12 cestos cheios, para distribuir para os nossos filhos, amigos, e amanhã distribuir na vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Esse texto, ele é autoexplicativo, mas eu faço questão de contextualizá-lo. Antes da Páscoa, um dia difícil, que hoje nós celebramos, mas não foi fácil para Jesus a Páscoa. A Páscoa foi o cordeiro morto, e ele foi o cordeiro. Antes da Páscoa, poucos dias antes da Páscoa, alguém faz uma homenagem para Jesus. Alguém faz um jantar para Jesus, na casa de Marta, Maria e Lázaro, em Betânia. Interessante, Marta, Maria, Lázaro em Betânia. Betânia é um lugar que Jesus gostava de estar. Nós tivemos uma conferência aqui, chamada Betânia. Até teve um fato engraçado, que teve um irmão aqui que é barbeiro. Ele é barbeiro. E acredite,
os homens também se fofocam na barbearia. Acredita? Não é só na cabeleireira, na barbearia também tem fofoca. E estava dois homens, né? O olho vendado com aquela toalhinha, fazendo a barba e conversando. E o dono da barbearia ali, fazendo a barba e tal. E um falou assim: tu soube daquela igreja lá, da tal da aba, que abriu lá, no Siso lá, lembra? Daí o cara, tô ligado. Então, o pastor veio dos Estados Unidos. Se ele souber que eu vim do Morro Estevão. O pastor veio dos Estados Unidos, separou da esposa lá, casou com outra, que é uma tal de Betânia. Por isso tem uma conferência da Betânia, que é a esposa dele. E o outro, cara, eu não sabia que era assim. E o barbeiro, vocês estão malucos? Olha aí onde Betânia, minha Betânia. Não, aí se tiver outra conferência Esther, vão dizer, o pastor casou com a Esther. Então fecha um parênteses aqui. Betânia era um lugar que Jesus gostava de ir, porque tinha a adoração de Maria, o serviço de Marta e o milagre na mesa, a comunhão com Lázaro. Bom, Jesus está ali naquele lugar de homenagem, aquele lugar de gratidão, aquele lugar onde Jesus é bem-vindo, aquele ambiente, Betânia. De repente, Maria, extravagante, exagerada, pega um frasco de 1 ano de salário, pega o seu salário, multiplica por 1 ano, era o salário, era o que custava aquele óleo, e ela quebra, aquele perfume invade a casa, e Judas, flamenguista, Judas Iscariotes, olhando aquilo ali, Judas faz um comentário: nós poderíamos vender isso e dar para os pobres. Nossa, dá para dar um like nessa fala, não dá, gente? Dá ou não dá? Dá para dar um like, dá para comentar, só que é mentira. Ele é ladrão, ele queria o dinheiro para ele. Qualquer semelhança pode ser verdade. Ele queria o dinheiro, o texto diz que era mentira. Ele não se preocupava não com os pobres. Aí Jesus fala assim: fica quieto, deixa ela em paz. O que ela fez foi um ato profético. Nós não pregamos ato profético aqui na igreja, não acreditamos que é uma doutrina bíblica, mas essa mulher fez um ato profético. Ela ungiu ele como se fosse embalsamá-lo, que era um ato que era feito no sepultamento, e aquilo ali Jesus disse: o que ela fez me preparou para o meu sepultamento. É profético o que ela está fazendo. Então, um ato profético é uma coisa individual, não é uma doutrina bíblica, mas ela fez. E aí Judas criticando ela, Jesus falou: deixa ela em paz. E tem mais uma, Judas: o pobre você vai ter para sempre. Fica tranquilo, se esse é o teu problema, não vai faltar. Vai ter outra oportunidade de você cuidar. Aí o texto continua dizendo que a multidão sabia que Jesus estava lá. Logo, a multidão foi lá na casa deles também e se aglomerou, estava lá. E no meio da multidão tinha uns religiosos, uns pastores evangélicos, não sei, religiosos, que queriam matar Lázaro e queriam matar Jesus. Esse é o texto que a gente leu, esse contexto antes da Páscoa. E então eu queria usar esse contexto e trazer para nós hoje como se Jesus estivesse aqui entre nós. Esse aqui é um lugar, aqui é Betânia. E Betânia é um lugar onde Jesus é homenageado e bem-vindo. Ele é bem-vindo aqui? Não, então quem não disse amém é porque ele não é bem-vindo. Ele é bem-vindo aqui? Ele é bem-vindo na sua casa? Ele é bem-vindo na sua empresa? Então, nesses lugares, ele é bem-vindo no seu Instagram? Quando você escreve alguma coisa para a glória dele, amém ou não? Jesus é ou não é homenageado no seu Instagram? Se não é, tem coisa errada. De alguma forma a gente homenageia ele nas áreas da nossa vida. Mas eu queria que você colocasse qualquer lugar da sua vida onde ele é homenageado. E eu queria trazer hoje para cá, para esse culto. Nesse culto, onde Jesus é homenageado, e nós estamos aqui por causa dele. Se ele não estiver aqui, nós vamos embora. Ele é a causa de estarmos aqui. Ele é a causa de estarmos vivos. Ele é a causa, Jesus é a causa. Então eu quero extrair desse texto 7 tipos de pessoas que estão aqui. Talvez alguém aqui seja uma das 7, alguém seja 2 das 7, 3 das 7, ou talvez uma parte de uma. Você tem um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, não importa. Eu queria que você não julgasse ninguém agora. Eu queria que você analisasse a você mesmo. Posso vir? Estamos juntos? Não pensa assim, se o fulano estivesse aqui era para ele. Não, ele não está aqui.
é para você. Amém? Diáconos, fecha a porta, agora ninguém mais sai. Primeira pessoa que está aqui, que estava no contexto lá. Quem é que está aqui no dia da homenagem? Em Betânia, nesse dia maravilhoso, antes da Páscoa, está Lázaro. Quem é Lázaro, pastor? Lázaro, eu soube essa semana que a casa do rock foi destruída. Não, a Night Som. Quem soube que a Night Som foi destruída? Um versículo veio na minha mente. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem é Lázaro, pastor? Lázaro é aquele que estava enfiado dentro da casa da Night Som. Não tinha princípios, não tinha valores. Não guardava princípios de Deus. Lázaro era o cara que estava morto. Ninguém dava nada. Lázaro era um milagre. Lázaro era o cara que passou por 7 casas de dependência química e a cocaína não sai do sangue. E Deus visita ele e ele é liberto. Lázaro é o casamento, anos de divórcio, e Deus intervém e restaura. Já estava cheirando mal. Lázaro já cheirava mal. Lázaro é qualquer um de nós aqui que não vale a pena lembrar do cheiro que tinha. Não vale a pena lembrar do que fez. O que faz em Vegas, fica lá em Vegas. Não deixa quieto, porque não é bom lembrar do cheiro que eu tinha. Lázaro são milagres. E tem milagres aqui ou não? Tem milagre aqui ou não tem milagre? Tem gente aqui que é milagre. Aquela caixa ali, ó, vocês não estão vendo ali, ó, aquelas 2 caixas ali, está cheia de remédio controlado. Uma irmã trouxe aqui para mim antes de começar o culto, falou: pastor, há 5 meses, 5 anos tomando remédio, há 5 meses eu estou liberto. Jesus libertou da depressão e da dependência de remédios. Glória a Deus por isso. Você pode aplaudir Jesus. Olha aí que lindo. Isso é Lázaro. Lázaro é aquilo que só Deus, é um testemunho vivo. Lázaro nem precisa pregar. Não precisa pregar. Eu já ouvi testemunhos assim, ó: pastor, eu quero ir na aba. Por quê? Porque o meu vizinho foi. Não, mas só porque ele foi? Não, mas ele foi e ele mudou. O apelido dele lá no bairro era Curva de Rio, Jaguara, Picareta, você viu? E ele mudou, pastor. Eu mandei uma mensagem para ele, a gente dar uns rolê. Ele falou que não vai porque é fiel à esposa. Eu quero conhecer o Deus que transformou o meu vizinho. Ele é um Lázaro. Então, como é que o Lázaro dá testemunho? Estou vivo. Estava morto. Eu não tenho que falar muito. Lázaro é aquele milagre que todo mundo percebe. Meu Deus, se Deus transformou aquele cara, se Deus ressuscitou aquele ali, Deus transforma qualquer um. Então Lázaro é esse. Tem Lázaro aqui essa noite? Alguém está se identificando com Lázaro? Tem alguma área da sua vida que é Lázaro? São aqueles que estavam no império das trevas, agora estão no reino de luz. Lázaro são os que têm comunhão com Jesus na mesa. Lázaro está com os olhos nos olhos de Jesus. Ele não está preocupado se estão criticando ele. Lázaro, ele tem muita gratidão. Ele estava morto. Lázaro não está preocupado. Alguém pergunta: tá, como é que tu ressuscitou? Não sei, eu estava morto, agora eu estou vivo. Tá, mas esse cara que te ressuscitou, ele é pecador? Não sei, eu estava morto, agora eu estou vivo. Eu não sei explicar como Deus fez. Eu estava bêbado, agora eu estou sóbrio. Eu estava drogado, agora eu estou limpo. Eu estava divorciado, agora eu estou casado. Eu estava enfermo, agora eu estou curado. Eu não sei, Deus fez algo na minha vida. Lázaro, ele tem um testemunho de que Deus entrou na vida dele, e tem uma história antes e uma depois de Jesus. É Lázaro. Lázaro também é perseguido, sabia? Tem gente aqui que bebia igual Opala 6 caneco. As mulheres não entenderam. Opala é um carro. Os homens Enzo também não entenderam. É porque os Enzo conhecem o Dolphin BID, conhece Opala 6 caneco. Só homem raiz sabe o que é Opala 6 caneco. Então, tem gente aqui que bebia, ele bebia tanto que a cobra mordia, morria a cobra. Tinha tanta álcool, né, que o álcool saía E aí esse cara bebia, chegava bêbado em casa, traía a esposa, a família, tudo bem. Agora o cara se converteu, está indo para a igreja todo domingo, estão criticando. Lázaro é criticado só porque mudou. Ele não falou nada, ele não criticou ninguém, ele só foi transformado. Esse é o Lázaro. Tem Lázaro aqui essa noite?
Online, tem Lázaro aí online? Segundo, qual é o outro personagem que está aqui, pastor? Marta está aqui também. Marta está aqui. Quem é Marta? Marta está lá, pendurada na câmera lá. Olha a Marta lá. Quem é que está ali? É a Cris? É a Cris? É a Marta. Tem outra Marta ali. Marta está lá em cima, ela tem Marta. Está aqui, ó, o Marto. Tem lá, cuidando dos carros. Quem é Marta? Marta é aquele que tem o dom e a graça de servir, ama servir. E a Marta na nossa vida, que está aqui, é aquele coração que ama servir. Ama estar, ele quer estar na escala aqui para servir, ele serve a família, ele serve o vizinho. Marta não dá desculpa, Marta não procrastina, ela é serva, não queima o bolo. Ela cuida, ela serve, ela faz o bolo maravilhoso, ela tem uma graça, são aqueles que amam servir. E na igreja onde Jesus é homenageado, tem Marta. Amém? A Marta só precisa ser regulada, porque senão ela trabalha demais, ela esquece da família, esquece de tudo, ela tem que só regular um pouquinho. Jesus mesmo disse, Marta, só cuidado, está servindo demais, cuidado, a tua parte é boa, mas tem uma melhor, né? Então, só precisa dar uma cuidadinha da Marta para ela não se empolgar. Mas Marta é uma bênção, e Marta, tem Marta aqui? Não, que amém mais fraco, gente. Tem Marta aqui ou não tem? Não levanta a mão, mas os que estão na escala, servindo os ministérios, Marta, servir faz parte. Então, onde Jesus está, tem Marta. Estamos juntos até aqui? Qual o terceiro personagem, pastor? Maria. Maria deixa o bolo queimar. Maria começa a adorar, esquece. Oh, cheiro de queimado. Maria, isso é alguma coisa aí. Marta olha. Maria começa o culto, primeiro som do teclado. Ela já começa a chorar, ela é escandalosa. Maria não tem noção. Maria não tem noção de dinheiro, não tem noção de espaço, não tem noção de lugar, ela não interessa se um monte de gente olhando. Maria não está nem aí para quem está comentando o que ela está fazendo, porque Maria foi muito perdoada, e quem muito é perdoado, muito ama. Onde Jesus está tem Maria, Maria nos pés, Maria, ela quer adorar. Lembrei de uma história de uma irmã que estava adorando no culto, e ela caiu no chão, ajoelhada, chorando. Aí o filho veio, o filho bem atentado, mãe, quero o lanche da cantina, mãe. E o culto rolando, e ela ali adorando. E a mãe, ela, para rapaz, deixa eu adorar. Essa Marta não está bem crente. Maria, essa Maria não está bem crente. Então Maria, Maria tem cheiro de adoração. Onde ela está, tem adoração. No dia difícil, ela adora. No dia fácil, ela adora. No dia ruim, ela adora. No dia bom, ela adora. No dia da colheita, ela adora. No dia da plantação, ela adora. Ela é adoradora. Onde ela está, tem cheiro. Você entra na casa da Maria, onde tem Maria, onde Jesus é bem-vindo, tem adoração acontecendo. Na empresa da Maria tem adoração acontecendo. Na escola da Maria tem adoração acontecendo, porque Maria é adoradora. Então, onde Jesus é homenageado, nesse ambiente, sempre tem Maria. Sempre tem Maria. Marias não se importam com julgamentos, com dislike, se o rímel sujou o rosto. Maria está apaixonada, ela ama, ela está aos pés de Jesus. Maria não discute teologia, Maria não é calvinista, Maria não é arminiana, Maria não está nem aí. Maria, ela obedece. Mas ato profético, eu não estou perguntando nada, eu vou ungir os pés dele porque o Espírito Santo mandou. Maria não se importa com o que os outros pensam. Ela está focada em adorar aquele que salvou ela. Diga aleluia. Tem Maria aqui? Tem Maria aqui? O quarto, Judas. Ninguém falou amém? Judas, o flamenguista, na minha opinião. Judas também está. Pastor, como é que você tem certeza que Judas está? O texto diz que um dos discípulos. Judas era o quê? Discípulo de Jesus, meu querido. Um dos discípulos. Então ele era crente, era evangélico. Judas era evangélico. Judas vinha no culto, Judas tinha a Bíblia, tinha um adesivo da papai no carro. Judas vinha na ceia, dava o dízimo. Judas era discípulo, estava bonitinho ali. Ele tinha tudo aparentemente igual a Jesus, mas não tinha o coração de Jesus.
E Judas também está em um lugar que Jesus é homenageado. Pastor, Judas está aqui? Tá. Aquele que eu der um bocado de pão. Judas está aqui. Pastor, como é que a gente identifica ele? Eu vou identificar ele aqui. Judas, enquanto Maria é adoradora, Judas é observador. Maria está ali adorando, Judas assim, ó. Para que tudo isso? Que exagero. Está gritando por quê? Deus não é surdo? Para que isso e tudo? Está dando dízimo para o pastor. Meu Deus do céu. Olha para o teu irmão e fala, não olha, não fala. Judas é observador, ele observa tudo. Ele observa todos, mas não se enxerga. Deu um climão, hein? Eu só comecei do Judas, eu vou continuar. Judas são evangélicos, eles condenam as ações dos irmãos. Essa atitude não está na Bíblia, ninguém te perguntou. Eu estou fazendo para Jesus. Aquela igreja não corta o cabelo, porque para que deixar o cabelo comprido? Ela está deixando o cabelo comprido para Jesus. Aquela igreja tem a parede preta não é de Jesus, pinto da cor que eu quero. Porque Judas está sempre observando o outro e julgando o outro. O dedo dele está sempre esticado para os outros, nunca para ele. Qualquer identificação aí é de Deus mesmo, é Deus falando com você. O amém está fraco, gente. Eu senti uma queda significativa na intensidade e na quantidade dos améns. Judas são discípulos de Jesus, mas não representam nada a Jesus. Tem o nome de crente, mas não são crentes. Tem nome de evangélico, nome de discípulo, mas não é. Mas ele também está onde Jesus está sendo homenageado. Ele entra nas igrejas, o Judas. Judas são os que têm discurso de piedade, mas o coração é invejoso. Isso é Judas. Fulano se vendeu, se perdeu, eu não me venderia. Ninguém quer te comprar. Aí os políticos lá de Brasília, roubando milhões, bando de ladrão. Você roubou a caneta da empresa. A diferença é só oportunidade. Inclusive eu vi gente tirando a caneta e escondendo agora, que eu estava na mão. Botou na bolsa? Devolve amanhã, é isso aí. É Deus falando, assim diz o Senhor, essa bique não é tua. Que profecia mais ruim, né? Quem está entendendo? Judas sabe criticar a oferta do outro, mas não ajuda ninguém. Judas critica dízimo, mas não ajuda o vizinho. Judas fala, a igreja rouba. A igreja, o pastor é ladrão. Judas tem essa linguagem assim, deveria ajudar os pobres, mas ele mesmo não dá 1 quilo de alimento para ninguém. Porque Judas é assim, tem um discurso de piedade, mas a prática não é. Quem está entendendo? Judas não sabe celebrar a prosperidade do outro. Judas não celebra aquele momento histórico de Maria. Olha o que Deus está fazendo com Maria, que lindo. Não, ele não celebra. Judas não sabe se alegrar. E eu vou dizer, às vezes, do nosso carro da vida, quem está no volante é Judas. Eu vou usar um exemplo meu para você entender o que eu quero dizer. Há um ano e meio atrás, eu vi um pastor batizar 2.000 pessoas na rede social. Um pastor, num culto, teve um batismo no ano e batizaram 2.000 pessoas. Diga glória a Deus por isso. Só que eu não disse glória a Deus. Quando eu vi esse pastor batizando 2.000 pessoas, aqui dentro eu comentei, mas também pregando o evangelho mais ou menos, e esses 2.000 aí, quantos que vão ficar firmes? Será que Deus vai cuidar? Quem vai cuidar desses aí agora? O que adianta batizar 2.000? Mas dentro do meu coração, quando eu percebi, Judas estava no volante da minha vida. Era Judas guiando meus pensamentos. Na hora eu me arrependi.
Chorei, pedi perdão para Jesus e comecei a orar por esse pastor, por essa igreja e pelos 2.000 que se converteram. Sabe por quê? Porque às vezes no volante da nossa vida está Judas e a gente não celebra o que o outro está vivendo. Quando a gente não celebra o que o outro está vivendo, é porque Judas está no volante. Quando Judas não está no volante, a gente se alegra com o nosso irmão. Se o meu irmão comprar o carro que eu sempre sonhei, eu vou me alegrar com o meu irmão. Isso, quando Marta está no volante, a gente passa os radar tudo. Né, irmã? Quando Marta está no volante, a gente passa os radar tudo. Não, a Marta. Quando Maria está no volante, a gente compra lote. Para quem tem pressa para chegar? Jesus está no barco, está no carro. Quando Judas está no volante, a gente não celebra os outros. Judas está entre nós, ou até dentro de nós, e talvez de todos nós, de alguma forma, algum tempo. Quem está entendendo? Judas não sabe. Judas, ele é crítico e é infrutífero. Judas não tem fruto. Judas não frutifica. Observa a vida daqueles que ganham a vida criticando. Desde a internet e a pessoas que você conhece, observem a vida dessas pessoas que só murmuram e criticam. Eles não são prósperos. Me mostra um próspero. Eu retiro o que eu estou falando e não prego mais sobre isso. Me mostra um próspero, crítico, ingrato, que murmura e fala dos outros. Eu não conheço. Todos os que eu conheço que são gratos, que celebram o outro, prosperam. Quem está junto? Quem está entendendo? Judas está por aqui. Olha para o seu marido e fala: não é você, né? Não fala comigo. Quem mais está aqui? Tem um quinto personagem aqui. Então tá, Lázaro está aqui, sim ou não? Quem é Lázaro? Quem aqui acredita que você é um Lázaro? Diga aleluia. Maria está aqui, Marias, Martas. Vamos pular o Judas. Judas, não precisa, fala amém, fica tranquilo. Fala para Jesus depois. Tem um quinto aqui, que é a multidão. A multidão veio porque Jesus estava. Onde Jesus está, a multidão quer estar. Deixa eu falar uma coisa, essa comunidade aqui, o dia que Jesus não estiver mais nos nossos cultos, a multidão não quer mais estar aqui. A multidão só vem porque tem alguém aqui multiplicando o pão, e quem multiplica o pão ainda é Jesus. A multidão, quem é a multidão, pastor? É quem tem fome e sede pela palavra de Deus. A multidão é que tem fome e sede pela luz, porque anda nas trevas. A multidão é Lázaro, perdido, morto, sem saber que tem um Jesus poderoso. Ele não consegue ver, ele não consegue ouvir, está morto, mas precisa de você e de mim, para dizer que Jesus ainda é poderoso para transformar. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem pessoas aqui que entraram aqui que são multidão, tem gente aqui que não precisa ouvir o que eu vou dizer, mas tem gente que precisa. Jesus ama você, morreu por você, é apaixonado por você, deu a vida por você e quer salvar você, quer resgatar você das trevas. A multidão precisa ouvir isso. Nós tivemos um batismo que o jovem entrou com um cigarro na mão. Juninho, estava apagado ou estava aceso? O irmão falou que o cara entrou com cigarro na mão para o batismo. E ele falou assim: eu estou com o meu último cigarro, eu não fumei, e a partir de hoje eu nunca mais vou fumar. Jesus é poderoso para libertar. Quem crê nisso? Então há poder e a multidão precisa disso. E Jesus, onde Jesus está, tem a multidão. Deixa eu dizer, aqui nós pregamos o Evangelho de Jesus, amém ou não? Porque o Evangelho de Jesus é poderoso e é uma boa notícia. A notícia é: a dívida já foi paga, seu nome pode ser escrito no livro da eternidade. Essa é a boa notícia. A multidão são os que ainda não sabem, mas precisam saber. A multidão tem sede por Jesus. Sexto, tem mais um grupo de pessoas aqui, os religiosos. Acredite, os religiosos também vêm. Onde Jesus é homenageado, eles também vêm.
Eles sempre botam a cara. Ó, tem religioso assistindo o culto agora, só para ver e criticar. Te peguei. Aleluia. Assim diz o Senhor. Te peguei. Só para ver. Só para achar uma coisa para criticar. E os religiosos, por que eles querem criticar? Porque eles querem dominar todos aqueles que estão perto deles. Qual foi o motivo que eles se irritaram com Lázaro? As pessoas estavam abandonando o judaísmo para seguir Jesus por causa de Lázaro. Lázaro era um milagre. Então as pessoas, Lázaro é um milagre, eu vou seguir Jesus. E abandonavam o judaísmo. Deixa eu dizer, sabe quem são os religiosos? São aqueles que dizem assim, só a minha igreja salva. Só tem salvação aqui nessa igreja. Isso é religioso. Nós temos apresentação de bebê aqui nos sábados, uma vez por mês. 40 bebês por mês nós estamos apresentando. Julho não tem mais vaga. Deus mandou encher a terra e a gente está levando a sério. Criançada que a gente está apresentando. E acreditem, irmãos, tem pessoas que nos procuram e falam assim, o meu pai não veio. Por quê? Porque o pastor não deixou. O meu tio não veio porque o pastor dele não deixou. Você que está aqui visitando, ou você que está online, se você congrega numa igreja que o pastor não deixa você visitar outra igreja, sai daí! Vai congregar numa igreja onde você é livre, porque quem morreu por você foi Jesus, não foi seu pastor. E se você congrega aqui, você é livre para visitar outra igreja, até congregar em outra. Eu não morri por você e nem estou afim. Estou apaixonado pela Viva, a Viva está apaixonada por mim, ela mais do que eu por ela. E nós estamos vivendo um momento, love's in the air. Aleluia. Não estou afim de morrer. Então, meu irmão, quem morreu... Aí eu ouvi uma frase uma vez, que eu sou pescador de aquário. Primeira vez que eu ouvi, eu achei estranho, pescador de aquário. Eu só pesco no Morro Estevão. Nunca pesquei em aquário. Aí me explicaram, pescador de aquário é quem pega alguém de uma igreja, tira e bota no outro aquário, que é outra igreja. Ou seja, cada igreja é um aquário. Então eu sou um Nemo. Essa é novinha. Veio agora, download. Pixels. Calma, né? A Vivi está fazendo assim para mim, ó. Deixa eu mostrar como é que funciona. Ela faz assim para mim, ó. Menos. Aí eu diminuo, tá? Mas eu não vou diminuir, eu estou nem aí. Procurando Nemo. Sempre tem um irmão Dory que esquece da gente. Tem um irmão Good Vibes, que é a tartaruga. Ô, irmão, é nós aí. Que parada louca de Jesus. Mas sempre tem um pai que nunca vai deixar o filho e vai buscar até os confins da terra. Olha o Nemo pregando para a gente, meu querido. Aí eu fiquei pensando, eu sou pescador de aquário? Eu não sou não gostei desse título. Aí me deram um outro título, aí eu gostei. Me chamaram de quebrador de aquário. Porque o lugar de peixe é no mar, no reino de Deus, e não preso numa placa denominacional. É isso aí, peguei o martelo do Thor e fui para o meu chamado. Vamos quebrar aquário. Religiosos, sabe o que eles falam? Teve um movimento de 5 estádios, como é que é o nome? Descende, mas não é de Deus isso aí, sabe por quê? Não foi ele que inventou, não foi ele que criou, ele não foi convidado para pregar, então não é de Deus. O religioso só critica porque não é dele. Se for dele, é de Deus. É o evento dele, então é de Deus, mas é o evento do outro, não é de Deus. Aleluia. O religioso também está aí, ele vem nos cultos. Ele assiste online, não está aí ainda? Quem está comigo? Mas tem uma 7ª pessoa aqui nesse grupo, que também está aqui.
eu tenho uma notícia boa para te dar. Jesus sempre está aqui. Onde Ele é homenageado, Ele sempre vai. Se você levantar um altar de adoração na sua casa, Ele é o primeiro a surgir, é o primeiro a vir, é o primeiro a estar com você. Se você levantar um altar de adoração de manhã no seu carro, Ele é o primeiro a vir. Se você levantar um altar de adoração na comunidade de fé, no grupo de convívio, na sua empresa, Ele vem sempre. Porque Ele sempre vem aonde é convidado. Ele é educado. Ele aceita convites. Ele aceita convites. Jesus está aqui, amém? Ele está aqui, pastor, se Ele está aqui, o que Ele faz aqui? Ele é poderoso para restaurar os Lázaros, ressuscitar os Lázaros, diga amém. Ele recebe com alegria o serviço de Marta, amém ou não? Ele registra na eternidade a adoração de Maria. Ele ama e acredita que Judas pode ser transformado. Jesus nunca despede a multidão de mãos vazias. E Jesus não se move pela opinião dos religiosos. Jesus se move pela direção do Pai. E nós como igreja, esse lugar aqui que homenageia Jesus todos os domingos, todas as segundas, todas as terças, todas as quartas, todos os dias, essa igreja não está nem aí para a opinião dos religiosos. Nós estamos ouvindo o Espírito Santo e seguindo o que Ele está mandando a gente fazer. Disseram que essa igreja é a igreja da porta aberta, que só vem coisa ruim para cá. Chamaram de curva de rio, igreja curva de rio. Por quê? Para sofá, pneu velho. Está rindo por quê? É você? Chamaram você de pneu velho, de sofá estragado. Sabe o que a pessoa que ouviu falou? É verdade. Fomos resgatados e Ele está transformando nós dias após dia. É verdade, a gente é curva de rio mesmo. Nós estávamos perdidos, quem é esse? Que era sem pecado e não me condenou. É verdade, eu sou apaixonado por esse Jesus. Que eu não tinha nada para oferecer, mas Ele me amou. É verdade, me tirou de dentro da Night Som. DJ Eusébio as mais nervosa. Agora eu estou aqui, ó. DJ Marcelo e só louvor e adoração. Diga aleluia. Jesus está entre nós. Todo lugar que Ele é homenageado tem vários tipos de pessoa. E eu queria que você avaliasse você mesmo. Não seja Judas. Vê como está a sua adoração. Talvez você precise se envergonhar um pouquinho mais, se ajoelhar. Talvez você precise largar um pouquinho essa vergonha, porque eu sou homem, e chorar. Porque Jesus está presente. E você não pode perder a oportunidade de adorá-lo. Nunca perca uma oportunidade de adorar Jesus. Você nunca sabe quando é o último dia, porque a Páscoa está logo ali. E talvez não teremos mais essa oportunidade. Amém. 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 Fica de pé. DJ Marcelo. Feche seus olhos com Jesus. Fala para Ele, fala: Jesus, o Judas está muito forte na minha vida. Me perdoa. Me perdoa porque eu tenho defendido mais uma teologia do que o próprio Cristo. Sonda o meu coração nessa noite. Vê onde está o Judas, vê onde está Marta, vê onde está Maria, vê onde está Lázaro, vê onde está a multidão, vê onde estão os religiosos. Talvez tenha religioso aqui dentro. Religioso que acha porque a igreja é mais livre, que pode usar brinco, fica criticando a outra igreja que não usa. Esse religioso chato aqui dentro. Me ajuda, Jesus. Pede para Ele sondar o seu coração agora. É você e Deus, não é ceia, mas é um lugar de examinar-se. Não importa muito como você está hoje. Importa que se Jesus estiver, Ele transforma você naquilo que você precisa se tornar. Que eu e você possamos ter muito de Maria, alguma coisa de Marta importante, sempre Lázaro. Que a nossa vida seja um lugar agradável, uma homenagem para Deus. Em nome de Jesus. Amém?